graças a Deus, uma vida espiritual está sendo edificada. E nesta noite, desde a semana passada, nós temos vindo a falar, existem 6 fundamentos. E ao longo desses dias, nós temos vindo a falar. Falamos do fundamento do arrependimento de obras mortas, falamos da fé em Deus, falamos das doutrinas de batismo, e esta é a terceira semana que nós estamos falando acerca da imposição das mãos. Só para ver, irmãos, 3 semanas falando sobre imposição de mão, e está realmente a nos mostrar que é um tema muito importante. Tem muitas matérias e é um tema muito abençoado, porque, na verdade, a imposição de mão é muito importante na vida cristã. Aliás, são coisas que ocorrem nas nossas vidas a cada momento. São coisas que nós executamos, gostaríamos de executar a qualquer momento. E, na verdade, muita gente não compreende bem essa doutrina. Nós, a semana passada, nós falamos, demos a definição da imposição de mão. Nós dissemos que é um ato ou um ritual pelo qual uma pessoa coloca as suas mãos sobre o corpo de outrem, com algum propósito espiritual, acompanhado por uma oração. Também, a semana passada, nós falamos dos princípios. Há alguns princípios que norteiam a imposição das mãos. Primeiro, nós falamos que o menor, ele é abençoado pelo maior. O segundo, nós dissemos que é um princípio de consciência. A pessoa que está a pôr as mãos, como aquele que está a receber, ele deve ter a consciência daquilo que eles estão a fazer. Eu, quando ponho as mãos, eu tenho que ter a consciência que estou a pôr as mãos com um objetivo. Qual é o objetivo? Por que estou a pôr as mãos? E a outra pessoa também, que é posta as mãos, ele deve saber o que ele espera receber. E nós falamos também do terceiro princípio, é que a pessoa que vai pôr as mãos, ele deve ter alguma coisa para dar. Se você não é batizado no Espírito, não pode pôr as tuas mãos para batizar outra pessoa, ou não pode pôr as mãos para que a outra pessoa fique cheia enquanto você própria não é uma pessoa cheia do Espírito. Então, isso é um princípio importante. Agora, nós falamos também quais são os objetivos que a pessoa vai pôr as mãos. Nós falamos primeiro, põe-se as mãos para abençoar. Segundo, até nós demoramos muito a semana passada para falarmos que colocamos as mãos para a cura. O terceiro, nós falamos também, põe-se as mãos para as pessoas ficarem cheias do Espírito. E o quarto, nós falamos para a consagração, consagrar alguém para o ministério. E falamos o quinto, separar alguém para o ministério. E hoje nós vamos prosseguir um pouco. E eu gostaria mais iniciar a falar de hoje dando uma pergunta. Quem deve pôr as mãos? Porque, na verdade, é um questionamento. Todo mundo questiona quem deve pôr as mãos. E aqui,
nós podemos destacar. Quem pode pôr as mãos? Primeiro, são todos crentes, nascidos de novos, batizados no Espírito Santo e em plena comunhão com Cristo. Crentes, todos que creem, nascidos de novos, batizados no Espírito Santo e em plena comunhão com Cristo. Pode pôr as mãos, mas não é em toda circunstância. Pode pôr as mãos para a cura, para o enchimento do Espírito Santo. Também ele pode pôr as mãos para abençoar alguém. Por exemplo, a tua própria filha, o teu próprio filho, dentro de casa, porque os pais devem continuar. Os pais são mesmo pessoas de autoridade dentro das suas casas. Então, o pai pode também abençoar o seu próprio filho, a mãe pode abençoar a sua própria filha. Aqui nós destacamos 3 coisas. Quem deve pôr as mãos? Todos que creem, nascidos de novo, batizados no Espírito e em plena comunhão com Cristo. Pode pôr as mãos para a cura, orar para alguém para a cura, orar alguém para o batismo do Espírito Santo e também pode pôr as mãos para abençoar. E nunca esqueça o princípio, sempre o maior abençoa o menor. Por exemplo, dentro de uma casa, o maior é quem? É pai e mãe. Graças a Deus. Então, agora, em relação à consagração e separação para o serviço, só os ministros designados pela igreja que podem exercer este ato. E nós vamos ver, por exemplo, no livro de São Marcos 16, a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. E eis os sinais que seguirão aqueles que creem. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios, farão mais o quê? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui a Bíblia não dá nenhuma condição. Ele só diz: quem crê e for batizado. A pessoa que crê e esteja batizado, quando fala batismo, é porque a pessoa há batismo no Espírito, há batismo nas águas. E a pessoa que está em plena comunhão, ele pode orar por um enfermo. Pode pôr as mãos e receber a cura. Nós também havíamos visto no livro de Atos dos Apóstolos 9:16, vimos Ananias, um discípulo. Deus falou com ele e ele foi, e ele pôs as mãos sobre Paulo, para que Paulo recubra a visão e possa estar cheio do Espírito. No momento em que ele pôs as mãos sobre Paulo, a Bíblia fala que Paulo ficou cheio do Espírito e também ele recuperou a visão. Isso quer dizer 2 coisas que Ananias fez. Deus diz a Ananias: vai encontrar Paulo orando, Saulo orando. Ele está dentro de uma casa e numa rua. Ele deu aqui o nome da rua chamada Direita, e ele estava dentro da casa de Judas. Pergunta por um homem chamado Saulo, pois ele está orando. E Paulo também, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, estamos a ver que há 2 efeitos que ocorreram quando Ananias pôs as mãos sobre o apóstolo Paulo. E a Bíblia tenta falar um certo discípulo. Ananias é uma pessoa que as pessoas não conhecem, não era muito conhecido. A Bíblia só lhe menciona aqui. Mas é uma pessoa que Deus conhecia. Deus conhecia, os homens não conheciam, mas Deus conhecia. E ele foi ao Paulo, ele fez 2 coisas
na imposição das mãos. E estamos a ver aqui, estamos a ver desse princípio de consciência. Paulo sabia que Ananias vai lhe pôr as mãos para ver e ser cheio do Espírito. Ananias também sabia, Paulo também sabia, Ananias também sabia, Deus me mandou para pôr as mãos sobre Paulo para que ele tornasse a ver e ficasse cheio do Espírito. O resultado dessa imposição de mão, a Bíblia diz depois que Ananias pôr as suas mãos sobre Paulo, Paulo viu cair ali as escamas nos olhos e depois recuperou a vista e foi batizado. Está vendo? Duas coisas que aconteceram. Diretamente quando pôs as mãos sobre Ananias. Agora, eu gostaria de falar de alguns conselhos práticos sobre a imposição das mãos. Alguns conselhos práticos para a imposição das mãos. A palavra impor significa colocar sobre. E também significa também, impor significa também obrigar a aceitar. Isso quer dizer, quando alguém vai impor as mãos, ele está fazendo com que o propósito pelo qual ele vai pôr as mãos se cumpre. Ele vai obrigar para que a unção de Deus, o poder de Deus possa se manifestar e o propósito pelo qual ele está pôr as mãos se cumpre. Ele está dizendo colocar sobre. E não há outra forma, irmãos, de imposição de mão. É pôr sobre. Isso quer dizer, a mão tem que estar acima de. Tem que estar acima. Não pode ser de um outro jeito. Agora, quando nós formos, eu vejo, por exemplo, há muita... as pessoas que querem orar por uma outra pessoa para abençoar, para curar. Você não pode... Você me convida para orar por você. Eu não vou pegar nas tuas mãos. Porque as mãos, pôr as mãos sobre. As mãos tem que colocar sobre. Isso quer dizer, eu não posso ir através das mãos, onde o poder de Deus passa de um para outro. De alguém que é superior para outro que é inferior. Mas há outros que podem sentir o poder de Deus passando dele para outro. Há momentos que você pode não sentir, mas pela fé há sempre alguma coisa que vai acontecer. Agora, eu não vou pegar nas tuas mãos, dar as mãos assim, e geralmente quando as pessoas dão as mãos, muitas vezes estamos a orar em corrente de oração. Aquilo é uma oração de concordância. Não é imposição de mão. Nós todos estamos a dar as mãos para demonstrar que nós estamos unidos. Tem uma união. E temos um propósito pelo qual que nós demos as mãos, que nós estamos unidos. E vamos fazer uma oração de concordância. Não é imposição de mão. Agora, quando eu vou orar por alguém que está enfermo, eu não vou pegar nas suas mãos. Não vou pegar nas mãos da pessoa, não. Eu vou impor as mãos. Eu posso colocar a mão sobre o braço, sobre a cabeça, sobre o ombro, em qualquer lugar do corpo onde eu sentir que é necessário pôr as mãos. Há lugar apropriado onde a pessoa deve colocar as mãos. Agora, as mãos devem ser colocadas sobre o corpo e não sobre as mãos do outro. Porque quando eu pego eu tenho que transferir a unção no corpo da pessoa. E geralmente as pessoas põem as mãos mais sobre a cabeça.
pode ser em qualquer parte do corpo. Por exemplo, a pessoa está doente no joelho e eu sinto a necessidade de pôr as mãos lá, vou pôr as mãos sobre aquele lugar no joelho. No caso, já falei do corrente de oração, não é uma imposição de mão, mas sim uma oração em concordância. As mãos dadas uns aos outros é símbolo de união. Irmão, há muita gente não entende realmente há uma necessidade que a igreja transfere o poder que está numa pessoa para outra. Aliás, eu até falei, geralmente, quando se trata de consagração, a pessoa passa, todo o ministério que está na pessoa, ele passa, transfere para outro. E geralmente deveria acontecer assim. A pessoa que nós transferimos o ministério deve ter sempre o dobro, deve receber sempre o dobro, porque ele recebe daquilo da pessoa que ele pôs as mãos e daquilo que é dele. Isso quer dizer, quando eu ponho as mãos sobre alguém, estou a transferir todo o meu ministério na vida daquela outra pessoa. O meu trabalho, tudo que eu recebi nos jejuns, tudo que eu trabalhei, recebi nas vigílias, tudo que eu recebi nos desertos, os dons que estão em mim, quando eu ponho as mãos para transferir, no caso de consagração, estou a passar tudo que está em mim na vida daquela outra pessoa. E geralmente, quando se consegue, se realiza a consagração, a nova geração deveria ter muito mais poder, muitas mais operações do que a anterior, porque eles recebem dos seus pais e daquilo que são deles próprios. Agora, há um perigo, há muitos perigos mesmo na imposição de mão. Eu não poderei ensinar sem me referir de alguns perigos. Nós vamos ler no livro de 1 Timóteo 5, 22. Primeira Timóteo 22. Já temos? O apóstolo escreve, ele diz: a ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Amém? Estamos a ver aqui alguns conselhos práticos que o apóstolo Paulo estava dando ao jovem Timóteo. Ele disse a ele: não te apresse, não te precipite, não se precipite a pôr as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva a ti mesmo puro. Olha, há uma coisa, antes que nós vamos falar disso, vamos ler só Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. Podemos ler? E Arão porá ambas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel,
e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Aqui estamos a ver o povo de Israel, eles tinham um dia de expiação, onde os pecados de todo o povo deviam ser expiados, deviam passar pela expiação. E eles tomavam um bode, naquela cerimônia toda, deveriam tomar um bode. Arão tomava um bode e separava, e eles punham as suas mãos sobre a cabeça do bode. E ele fazia o quê? Eles queriam fazer a expiação, tirar o pecado todo do povo de Israel. Então ele punha as mãos sobre o bode. E ele fazia que ele confessava todos os pecados de Israel sobre a cabeça do bode. Quando ele punha suas mãos sobre o bode, e quando ele confessava, ele não só punha as mãos, mas ele confessava, ele falava: Senhor, perdoa o pecado deste povo. Este povo mentiu, este povo adulterou, este povo fez pecado de sacrilégio. Ele começa a confessar. E as mãos colocadas sobre o bode, ele fazia o quê? Ele transferia todos os pecados do povo de Israel ao bode. Isso quer dizer, todo o pecado saía do povo e ia para o bode. E eles tomavam aquele bode e eles levavam para o deserto, para ser comido pelas feras. Agora, aqui o ato de colocação de mãos estava fazendo que uma transferência dos pecados. Isso quer dizer, quando nós pomos as nossas mãos a alguém, ou se alguém pôr as suas mãos sobre você, ele está transferindo alguma coisa. Pode ser coisa boa, ou pode ser também coisa má. E aqui vimos no bode, transferia-se os pecados. Agora aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo: não imponha precipitadamente as mãos, nem participe do pecado alheio. Ele aqui chama atenção: conserva-te a ti mesmo puro. Por que ele escreve isso? O apóstolo Paulo se refere não somente a Timóteo, mas também da condição da pessoa que vai impor as mãos. Porque ele, neste lado aqui, ele fala muito particularmente em termos das consagrações. Diz que não te apresse, não imponha precipitadamente. Você deve ainda conhecer melhor a pessoa antes de pôr as suas mãos. Tu tem que ter um tempo para conhecer o irmão ou a irmã, antes que você ponha as mãos para o serviço, para o ministério, ou mesmo também para a doença. Há muitas, mas tem que haver uma rigorosidade. Se você só for para pôr as mãos só por pôr, pode haver consequências. Primeiro, quando você vai pôr as mãos, você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar ciente da tua comunhão com Deus. Você deve estar sã espiritualmente. Plena comunhão, chega o Espírito Santo. Não pode ter problemas com outros. E você deve saber também aquilo que você está fazendo. Não vai só por vaidade. Não vai por vaidade.
Eu tinha um caso, eu conheci um caso de um irmão, na altura, quando eu vivia na Baixa, na Coreia. Aquele irmão até estava conosco numa curso. Eu até falei com ele, me lembro, fui ter com ele, porque na altura ele tinha 2 mulheres. Fui ter com ele e disse a ele: olha, você, irmão, você tem que deixar a segunda mulher. Ele disse que não pode. Abraão tinha quantas mulheres? Abraão tinha tantas mulheres. Não foi nos seus. Davi também não tinha tantas mulheres. Não foi nos seus. E ele se defendeu. Mas eu me lembro que falei com ele. Agora, um dia desse, eu estava em casa. Eu ouvi alguém bater a porta com muita força. E fui abrir a porta, era ele. E ele entrou. E ele começou a falar, a gritar. Irmãozinha, eu quero que ore para mim, ore para mim. E disse que estou surdo. Não, ele tinha os ouvidos, a surdez. Ele apanhou uma surdez repentina. E eu disse: mas o que aconteceu? Disse que eu não sei, mas agora não estou ouvindo mais. E eu orei com ele. E acabei de orar. E ele foi. Depois um outro irmão vizinho apareceu, bateu a porta, veio ter comigo. Me perguntou: oh servo de Deus, o fulano veio aqui para que eu disse, olha, ele veio aqui, ele está surdo. Não explicou, disse que não explicou nada, ele disse que ficou surdo de um momento para o outro. Mas disse que não, é que o irmão, ele foi orar por uma irmã, foi na casa da irmã, foi orar. E ele, orando, pôs as mãos sobre a irmã. E quando ele disse amém, a irmã que tinha tanta febre, a febre da irmã passou. E quem ficou com a febre é ele. E a febre lhe atacou tanto que ele ficou surdo. Disse: mas ele não falou comigo assim. Só veio pedir oração e foi. Disse que é assim que aconteceu. Então ele não estava com uma vida sobre o altar. E ele foi pôr as mãos numa pessoa que estava endemoniada. E simplesmente a febre que estava na irmã passou nele. Diretamente a irmã ficou curada. Mas ele ficou com febre. E a febre foi tão alta, de maneira que ele ficou com surdez. Agora, há uma coisa. Quando você quer orar por alguém, tu tens que conversar primeiro. Saber da vida da pessoa. Faça pergunta. Conversa mesmo. Porque há certas doenças que vêm por causa do pecado. Um dia, trouxeram um paralítico ao Senhor Jesus. Não havendo lugar para eles fazerem entrar em casa, abriram o telhado. Fizeram descer o paralítico. A primeira coisa que Jesus fez, ele disse o quê? Os teus pecados que são perdoados. Primeiro, ele tratou o problema do pecado. Só depois que ele disse: levanta-te e anda. Então, também para nós é muito importante, se você quer orar, saber, na verdade, o estado espiritual da pessoa com quem vai orar. Eu me lembro uma vez, fui orar por uma mamã, mãe de um colega meu da faculdade. Estava muito doente, estava com o marido, e ela andou muito tempo doente. E fui para orar, conversei com eles, falei da palavra, falei de perdão. E depois disso, eu falei com o casal: eu quero orar por vocês. E eu quero saber se há algum motivo, ou há algum impedimento, ou haverá algum obstáculo para que a oração não tenha efeito. Simplesmente a mamãe que estava doente disse: existe sim
eu odeio este homem. Marido vive com ele, andam juntos, dormem juntos. Eu odeio este homem porque ele me traiu. O marido disse que já te pedi perdão, isso há 20 anos. Até hoje, você te fica doente por causa disso. Diz que eu não consigo te perdoar. Então aí já não orei mais pela cura. Eu orei para que o Senhor possa dar-lhe misericórdia para ela largar o perdão. Eu orei para o Senhor quebrantar o coração dele, para o Senhor transformar a sua vida. Agora, há muitas dessas coisas, se você não souber, você pode pôr precipitadamente a mão sobre alguém que você nem poderia pôr as mãos. Então, o melhor primeiro é você conversar. Amém? O primeiro é você conversar. Porque depois de conversar, você poderá realmente saber como é que você vai agir, como é que você vai agir. E uma vez, também eu me lembro, eu tinha um problema. Eu estava a ministrar num culto de libertação e depois de pregar a palavra e naquela clínica pastoral, apareceu uma mamã. Ela devia ter umas 70 anos. E ela pediu oração porque estava doente. E eu me lembro como hoje eu pergunto à irmã, ela tem que estar, vive com quem? Vive com meu marido. E claro que se com 70 anos já tinha netos, até tinha já bisnetos. E eu perguntei a ela, o marido que vive contigo é teu marido? Ela disse, é claro, estou com ele há mais de 40 anos, o quê? 40 e tal. Mas depois ela disse que não é bem assim. E ela me contou a história. Quando eu fui moça, eu fui muito linda, fui muito bonita. O marido que está vivendo comigo era noivo da minha melhor amiga. E eu usurpei, arranquei. Consegui tirar esse homem nas mãos da minha melhor amiga e casou comigo. E esse marido que vive comigo. E eu perguntei, e a tua amiga? Anda onde? É minha vizinha. Não se falam. O problema estava ali. Se eu fosse só porque ela estou doente, pus as mãos, eu estaria a pôr precipitadamente as mãos. Não teria efeito. Então é bom, é por isso que o apóstolo Paulo avisou a Timóteo, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Olha, ela até diz, quando nós metemos as mãos precipitadamente, nós podemos ser participantes dos pecados da outra pessoa. Da mesma forma, vimos o sumo sacerdote Arão, ele punha as suas mãos sobre bodes e confessava os pecados de todo o povo. Se aquela pessoa não estiver bem e você consagra ele, você põe as mãos para ministério, para qualquer outra situação, e aquilo que ele vai cometendo, você também vai ser participante daqueles pecados. Imagine se a pessoa é gatuno, é um assassino. Você vai lhe consagrar para diácono, vai lhe consagrar para evangelista. Isso quer dizer, pondo as mãos, você está sendo o quê? Participante dos seus pecados. É por isso que você vai ver os apóstolos para escolher os diáconos. Não são eles que escolheram. Eles chamaram o povo. Entre você, povo, procura entre vocês. E eles destacaram algumas qualidades que os homens, para serem consagrados ou para pôr as mãos sobre eles, deveriam possuir.
devia ter boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Está vendo? E o povo que viu, não, quais são as pessoas que estão cheias do Espírito, que têm boa reputação, e pessoas que estão cheias do Espírito Santo, estão cheias de sabedoria. São essas pessoas. Eles já meteram. Como é que eu vou pôr as mãos na pessoa? Ele deve ser tal, deve ter essas qualidades. Ele deve ter boa reputação. Porque há crentes que não têm boa reputação. Não tem boa reputação. E você põe as tuas mãos e você pode ser participante dos seus pecados. No livro de 1 Timóteo 3,6, o apóstolo Paulo até destacou mais no caso de consagração. Ele diz que a pessoa não deve ser neófito. Isso quer dizer crente recém-convertido. E deve ter bom testemunho dos que estão de fora. A reputação é importante. Estou a falar do caso da consagração. Agora, no caso, irmão, de abençoar. Olha, eu tinha um caso, na altura estávamos na Rua da Tarde, de uma irmã nossa. Ela foi muito cedo na casa de algumas jovens. A nossa irmã era mamã. Ela foi na casa de algumas jovens muito cedo. Chegou lá, foi orar por elas. Elas não pediram oração, foram, e ela apareceu, conversou com ela, vou orar por vocês. Cederam-se. A irmã orou, pôs as mãos sobre as irmãs, e uma delas ficou louca até hoje. Uma delas é louca até hoje. Depois de pôr as mãos, eu vi que as irmãs não vinham, procurei por elas. Depois a outra explica, não, a mamã tal veio em casa, assim que ela orou, saiu, a outra irmã ficou louca completamente. E a família tomou ela, levaram para a Cuca. Tá? E há tempo eu encontrei com o irmão deles mais velho, perguntei, disse que não, está sempre no mesmo estado na casa dos pais. Isso já passou uns 15, 20 anos. Então, não, para além, mesmo você, alguém quer vir orar contigo, pôr as suas mãos sobre você, você deve saber da sua integridade. Ele é íntegro. Ele ama a Deus. Qual é o motivo que vai lhe levar para ele pôr as mãos? Porque há irmãos aqui na igreja não fazem nada, mas quando vão em casa, são cheios do Espírito. Eu tinha caso de umas irmãs aqui, mãe e filha. Quando elas tinham reunião da família, depois me disseram, pastor, olha, a fulano e a fulana estão a fazer isso. Eu nunca lhes vi aqui operar dons espirituais. Agora, quando tem reunião da família, uma ficava cheia, a filha ficava cheia, começava a falar em línguas, e a mãe fazia interpretação de língua. Ela está a falar assim, assim, assim. Ela está a falar assim, assim, assim. Isso é diabólico. Fica cheio na reunião da família, não fica cheio aqui na igreja. E a família respeitava. E as famílias obedeciam logo daquilo que eles falavam. Eu disse que isso é falso. Se aqui na igreja nunca interpretaram, vai interpretar lá em casa. E há muita gente que são assim. E muito cuidado das pessoas que vão na tua casa, quer orar para te pôr as mãos, não. Se aqui na igreja você nunca pôs as mãos, na minha casa também não. Na minha casa também não. E a irmã ficou assim. Agora, existe, quando o apóstolo Paulo diz,
A ninguém imponhas precipitadamente. Isso quer dizer rapidamente. E a pessoa que são assim. E muitos pensam que pôr as mãos é tipo prestígio. E põe as mãos, as pessoas estão a cair. Para ele é um prestígio. Mas há muitas consequências que podem ocorrer. Muitos estão fracos, não sabem de onde vem a fraqueza. Muitos estão cheios, conheço certo pessoas que já não param, eram grandes pregadores. Hoje estão desviados. Já não param de se prostituir. Uma vez até conheci um jovem, na altura, lá no gabinete, ele apareceu a chorar. Pastor, eu não sei como eu estou assim. Eu que fui um grande pregador, agora estou a me prostituir. Eu acho que há muitas coisas que vão acontecer na nossa caminhada. Nós não sabemos aonde que nós apanhamos. Então, é sempre bom seguirmos os conselhos bíblicos. Eu não estou a dizer que você não pode orar por alguém, mas você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo. E a pessoa com qual está sendo posto as mãos deve ter também consciência daquilo que ele vai receber. Porque a imposição de mão é uma transferência. Até nós vimos Arão transferia os pecados. Então, se eu não te conheço bem, eu não vou aceitar que você venha pôr as minhas mãos. Eu tenho que te conhecer bem quem é você, ainda que você venha aqui na igreja. Eu sempre falei, você é responsável pela tua vida. Alguém vem, está pregar, levantou logo, vai te pôr. Você tem que saber por quê. Não é pecado você perguntar, mas está me pôr as mãos por quê? É normal você perguntar, é para que é feito? Para eu também concordar contigo. E se eu não quero, ninguém pode forçar você para te pôr as mãos. Porque é uma transferência. Pode melhorar a tua vida, pode também arruinar a tua vida. Então você deve ser bom gestor da tua vida espiritual. Eu já contei aqui a história de uma irmã, uma vez apareceu, veio ter comigo. A irmã foi visitar uma colega do serviço. E a colega devia receber alta naquele mesmo dia, já estava boa. Só estava à espera do médico passar a alta. E a irmã aparece lá. A família estava lá, os colegas estavam lá. Ela ia sair naquele dia, o carro já veio buscar. Já estavam arrumando as coisas dela. E ela, por aquela curiosidade, não, irmã, vamos orar. Ela orou. Quando ela disse amém, a doente que estava sentada caiu e morreu. Coração parou mesmo, num instante. Só disse amém, deu o último suspiro. Foi. Todo mundo a ver assim. Agora imagine só o escândalo. Assassina. E a irmã esteve comigo, disse, olha, pastor, ore só para mim, porque não sei como que aconteceu. Mas eu orando por ela, realmente eu vi muita manifestação de demônios de altas hierarquias. A irmã estava mesmo possuída por demônios de alta hierarquia, que nem dava para qualquer pessoa pôr as mãos. Tinha mesmo demônio de alta hierarquia. E eu me lembro até, na altura, eu tinha deixado o nosso jovem Ezequiel, e eu viajei para a África do Sul. Diz, olha, acompanha a irmã, vai orando por ela esses dias, e eu estou a viajar dentro de 15 dias, eu vou voltar. Antes de eu voltar, o Ezequiel já sabia, os demônios já falavam, a irmã já, os demônios já falavam, aquele pastor aí está a voltar. Ele vai chegar no dia tal. Mas até ficamos um pouco aliviados. Mas ele vai vir, vamos mesmo resistir.
vai nos queimar, mas vamos resistir. Falavam assim. Quando eu cheguei, eu disse, o jovem já me disse, olha, a irmã estava, os demônios estavam a falar assim, que vão resistir. Disse que, olha, ele está vivo. E sabia quando que eu chegava, que dia que eu chegava. O Eusébio já sabia. Os demônios já falavam. E a irmã, realmente, quando ela orou, ela transferiu. Os demônios que estavam nele, certamente, são eles que mataram o alvo, a outra colega. Então, nós temos também um outro conselho que o apóstolo Paulo dá. 1 Timóteo 4, 12. Primeira Timóteo 4, 12. Na 1 Timóteo 4, 14. Já temos? Ele diz, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. E aqui o apóstolo Paulo reconhece que o dom que estava em Timóteo, irmão, olha, há uma coisa que, isso que eu falei, o terceiro princípio, a pessoa deve ter o quê? Deve ter alguma coisa que ele vai dar. Quando o sacerdote punha as suas mãos sobre a cabeça do bode, ele sabia o que ele está fazendo. Ele sabia que ele está transferindo o quê? Os pecados ao bode. Agora, quando eu estou a orar a uma pessoa, e eu ponho as minhas mãos sobre aquela pessoa, eu devo ter o que eu vou transferir. Eu devo ter o quê? Dom da cura, ou a fé que vai ativar a cura. Eu devo ter alguma coisa quando eu ponho as mãos que eu devo transferir. Sem isso, irmãos, eu estou a pôr as mãos em vão. Agora, você vê só. O que acontece principalmente quando é muita gente a orar? Imagine só, eu acabo de orar aqui. Eu chego na irmã, no caso da cura, e eu pergunto à irmã, porque eu já disse isso, não põe as suas mãos sem saber o que a pessoa tem. Conversa com ele. Depois de conversar, saber aquilo que tem, então põe as mãos. E eu oro com a irmã, imagine só, ou um outro ministro ora pelo irmão, eles concordam, amém, amém. Quando você diz amém, quer dizer que assim seja. Está selado ou não está selado? Agora, aparece mais um outro. Na mesma irmã, vai pôr as mãos. Irmã, vai pôr as mãos para quê? Tu tens que saber. Se o outro já passou lá, você vai passar para fazer o quê? É preciso que as pessoas saibam aquilo que estão a fazer. Não sei se os irmãos estão a entender. Se um já pôs as mãos, e eles encerraram amém, amém. Agora aparece mais um outro. Na mesma pessoa vai pôr as mãos. Automaticamente pode anular o efeito da primeira imposição das mãos. Então é preciso as pessoas saibam, se nós queremos ver milagre de Deus, é bom também, Deus é Deus de ordem. Eu me lembro uma vez que estive a orar, estive a pregar num certo lugar, realmente o culto estava cheio da presença de Deus, e eu sentia a unção de Deus fluindo em mim, e há várias vezes eu sinto, e eu sei que estou cheio mesmo. Naquele dia eu estava cheio, estava a sentir mesmo a presença de Deus. E de um momento por outro,
Senti como se fosse uma ruptura. A presença se foi. Mas eu comecei dentro de mim mesmo a indagar. Mas como é que a presença se foi? Como é que a unção se foi? Eu comecei a orar. Mas depois Deus falou comigo lentamente. Fixa os olhos lá. Eu olhei. Havia uma irmã que caiu. Mal que ele caía, o protocolo ia, pegava nele, sacudia ela para não cair. E o Espírito Santo fez-me entender que ele queria trabalhar na vida da irmã, mas as pessoas estavam a impedir. Então, é o mesmo Espírito que está operando lá, é o mesmo Espírito também que está operando em mim, está operando sobre os outros irmãos. Então, tem que haver realmente um entendimento, uma compreensão. A sabedoria deve prevalecer. Alguém acaba de orar, você não vai mais pôr as mãos. Talvez você se pôr as mãos é para agradecer. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está a operar nessa vida, porque meu irmão passou já aqui e ele já pôs as mãos. Talvez você pode pôr as mãos assim. Agora, se o outro já orou, recebe a cura, o outro diz amém. Você também vai mais, recebe a cura. É uma coisa sobre o outro. É falta de entendimento. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A cura é pela fé. E a oração do justo pode muito no seu ser feito. E quando a pessoa ora, ele selou. Tem que ter a certeza que eu pus as minhas mãos, a pessoa recebeu a cura. Agora você também vai aparecer novamente. Pum. Não estás a fazer absolutamente nada. Então o apóstolo Paulo chama Timóteo, ele diz, não despreza o dom que há em ti, pelo qual te foi dado por profecia. Aqui, o apóstolo, o jovem Timóteo, recebeu o dom por profecia. Ele recebeu. A Bíblia está clara, foi dado. E o apóstolo Paulo sabia que ele tinha dom. Ele sabia que ele tinha dom. Tinha um dom. Agora, irmãos, quando nós temos o dom de Deus, ninguém pode dizer que tem este dom, se esse dom não se manifestar. É como eu peguei nessa garrafa, eu dou você. Eu pego nessa garrafa, dou você. Você vai pegar nessa garrafa, essa garrafa é mesmo, é real. E o dom de Deus em nós é real. É real. Se você tem mesmo. E todo mundo vai saber que você tem. Não é preciso você inventar, as pessoas vão saber que você tem. As pessoas vinham a Jesus e disseram, Senhor, venha só porque a minha filha está doente. Vem pô-lo as mãos para que viva. Eles sabiam que nas mãos do Senhor Jesus há alguma coisa está acontecendo. Há alguma virtude. Há alguma cura. Eu me lembro uma vez fui pregar num centro. Realmente a graça de Deus estava naquele dia. Muita gente, porque eu preguei uma semana lá. E muita gente receberam a cura. Porque o culto foi mesmo de avivamento. E eu me lembro num dia desse, no último dia, no domingo, eu preguei, eu vinha para voltar para Bereia. Um irmão apareceu comigo com a filha dele. E ele me diz, olha, pastor, esses dias eu andei com uma infecção urinária há mais de 5 ou 10 anos. Nunca recebi a cura. A minha esposa me chamou para vir na sexta-feira. É a primeira vez que eu pisei na igreja. E desde sexta-feira que eu hoje estou bem. E ele pegou na minha mão, colocou na cabeça da filha. Eu nem lhe pedi. Ele pegou na minha mão, colocou na cabeça da filha, diz, olha, essa tem problema de infecção pulmonar, ora para ele.
Porque ela viu que alguma coisa estava acontecendo com as mãos. Ela pôde ver que a imposição de mão havia uma transferência de alguma cura. E é assim que o crente deve ser. E geralmente as curas, quando a pessoa pôr as mãos, nós temos que ensinar. Porque a cura pode ocorrer naquele mesmo instante, ou pode ocorrer daqui a 1 hora, pode ocorrer daqui a 2 ou 3 dias. E não é que a pessoa não receber. Agora, pôr as mãos, você diz amém? Se a pessoa que pôs as mãos, ele tem dom relacionado à cura, porque, olha, o dom da cura, o único dom que está em plural é cura. Está escrito dons de cura, porque existem muitas doenças. E a pessoa que pode orar por uma doença, recebe a cura numa outra, ele não consegue. A pessoa que tem virtude para isso. Agora, a pessoa deve saber, quando lhe é colocado as mãos, não é que Deus não curou, a cura está ali. Você recebeu este poder. Agora você deve fazer o que? Agradecer somente a Deus. Pode levar 1 semana, mas se nós permanecemos a agradecer a Deus pela cura, porque puseram as mãos sobre mim e eu recebi, e eu agradeço a Deus por isso, tarde ou cedo essa cura vai manifestar. E o apóstolo Paulo chama Timóteo, não despreze, porque ele viu que Timóteo tinha recebido alguma coisa. Ele recebeu dom por profecia. Agora, alguma coisa, irmãos, o dom ministério pode ser dado por profecia, mas não basta. Tem que haver uma imposição de mão que confirma e que transfere, que faz com que esse dom se detona. Eu posso ter uma granada, mas se eu não tirar a clavícula da granada, não vai arrebentar. O dom pode me dar o dom por profecia. Ministério, alguém profetiza. Você é um grande pastor. Deus disse que você é pastor. Está tudo bem. Mas tem que haver depois uma imposição de mão. A igreja local deve reconhecer este ministério que foi te dado por profecia. Só assim que vai ser completo. Se você quer ver no livro de Atos 3, 1, 2, a Bíblia fala que havia 5 homens. 5 homens. Eles eram profetas e doutores. A Bíblia até fala dos seus nomes. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E eles estavam fazendo o que? Estavam servindo ao Senhor e jejuando. O Espírito Santo diz: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a quem o tenho chamado. E olha, o Espírito Santo diz, imagine só, eles todos estavam cientes, o Espírito Santo diz, eles poderiam logo ir, mas não foram, voltaram novamente a orar e jejuando, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos. Só depois, mesmo depois do Espírito Santo ter mandado a eles, eles precisaram que os outros pusessem as mãos sobre eles. Tanto a ver que a imposição de mão é muitíssimo importante. E muita gente foram sem imposição de mão. Nunca foram confirmados pela igreja. É por isso que o que está nele, os talentos que estão nele, as virtudes que estão nele, não vão frutificar. Não vão. Não frutificam. Tem que ser depois impondo as mãos. Paulo, Barnabé, o Espírito Santo diz, mas mesmo depois de falar, eles precisaram de quê? Impor as mãos.
E Paulo fala com Timóteo, não despreze. Desprezar significa dar menos valor. E há muita gente aqui, já pusemos as mãos. Até há outros, já profetizamos com ele. Deus quer trabalhar na tua vida. É tu a pôr as mãos para que Deus te usa. Deus vai te usar poderosamente. Muitos já ouviram. Mas sabe o que fizeram? Desprezaram. Desprezaram. Desprezar, dar menos valor. Rejeitar, desconsiderar. E há muitos, pode ter dom, mas se você não considerar o dom que você tem, não vai ao lado nenhum. Não vai ao lado nenhum. Tu tens que ter consideração dele. E quem pôs as mãos sobre Timóteo? Ele disse presbítero. O presbítero é o corpo de ancião responsável pela hierarquia espiritual da igreja. Agora, como é que o Timóteo deveria se comportar? Porque muita gente despreza o dom, porque não praticam, não usam aquele dom. Eles têm dom e não fazem nada. Dá menos importância. Dá menos importância. E a pessoa, Deus deu de palavra. Mas eles não pregam. E há quem até só espera pregar quando vir aqui no púlpito. Uma vez alguém aqui, ministro mesmo veio ter comigo. Pastor, por que eu não saí da escala? Não estou a pregar. Eu disse, você só prega quando está aqui. Você pode pregar em qualquer lugar. Pode pregar em casa, pode pregar na vizinha, pode pregar. Jesus, uma vez, ele foi no poço, passava pela cidade de Samaria. Ele encontrou uma mulher, só uma. Ele parou lá, pregou-lhe a palavra. Até uma pessoa só você pode pregar. E há muitos. Como é que nós podemos não desprezar o dom? Praticando. E não só praticando, meditando no dom que Deus deu a você. Você tem que parar. Saber, não, Deus me deu o dom. Sim, o que eu já fiz com ele? O que está faltando? E conversar com o Senhor acerca do dom que ele te deu. E muitos até nunca falaram com o Senhor do dom que Deus deu a eles. Eu tenho que conversar com ele. Senhor, tu me deste isso. O que eu vou fazer? Onde quer que comece? Senhor, esses dias não estou... Tu tens que conversar. Esse dia eu estou a sentir assim. O Senhor, o que tu me instrui? Fala comigo. E um bom crente é aquele que deixa sempre algum questionamento ao Senhor. O que eu faço, Senhor? Me instrui. Eu sinto que tem isto aqui, Senhor. Como é que eu vou fazer para isso crescer? Por exemplo, eu sinto que eu tenho talento de cantar. Eu tenho que crescer nele. E eu tenho que investir tempo meditando. E eu tenho que buscar a Deus, Senhor. E eu sinto que eu tenho talento desse. Dê-me músicas. Eu tenho que ir para além. E muito despreza o dom que está nele. E muitas vezes Deus te deu mesmo virtude. Você cantando, a pessoa pode receber a cura. Cantando, a pessoa pode, cantando, as pessoas podem se converter. Só no louvor, numa adoração, as pessoas caem, a pessoa recebe batismo no Espírito Santo. Mas as pessoas que cantam nunca vão além. Pararam mesmo ali. Se Deus te deu virtude, você sabe que tem. Então não despreze. Use. Medita. Ocupa-se nela. E o apóstolo Paulo diz, ocupa-se nele. Num versículo mais adiante, ele diz, olha, persista em ler, exortar
e ensinar. Que o crente tem que fazer isso. Tem que persistir nele. Medita, lê acerca do dom que está em você. Você tem dom de cura? Então vai ler as passagens bíblicas. Todas as passagens bíblicas que estão na Bíblia. Onde falam de cura. Tem dom para adorar a Deus. Vai ler os salmos. Medita nesses salmos. Vê como que os apóstolos oravam, Jesus orava. Então, há muitas coisas para o crente fazer. E no segundo livro de Timóteo 1,16, segundo Timóteo 1,6, ele diz o quê? Por esse motivo te lembro que desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo sabia, quando ele orou para o Timóteo, quando ele pôs as mãos sobre Timóteo, Timóteo recebeu um dom. Olha, ele escreve para Timóteo duas coisas, não despreza, e aqui ele diz que desperta. Muitas pessoas têm esses defeitos. Eles desprezam e eles desprezam e o segundo, eles não despertam. O dom que está ele está adormecido. Ele não usa. É como aquela parábola dos talentos. Jesus disse, um recebeu 5 talentos. Ao longo do tempo, ele conseguiu mais quanto? 5. Outro recebeu 3. E ele, ao longo do tempo, conseguiu mais 3. Aquele que recebeu 1, sabe o que ele fez? Foi guardar. E há muita gente que tem os dons guardados. Sabe o que Deus disse? Tira aquilo que está dentro. Dá aquele que já tem. Os dons devem se manifestar. Olha, você tem palavra de Deus. Até não é preciso você lutar para a escala. Eu posso ficar sentado em casa. Vai haver sempre convites. Pessoas vão sempre me convidar. Porque Deus sabe aquilo que está em você. Ele é mesmo que vai inspirar os outros para aquilo que está em você. Agora, quando você vê que não tem nada, não inventa, busca. Em vez de lutar, todos os dias não me escalam. Não. Se você tem a palavra, até você vai ver ao longo do ano, tu pregaste 5, 6, 7 igrejas. Por mês, pelo menos, te convida uma vez, 2 vezes. Agora, do 1 de janeiro até 30 de dezembro, ninguém te convida. E você diz que tem mesmo talento, quer pregar. Não, alguma coisa que você deve despertar. Muita gente tem dons, mas não despertaram. Não pararam ainda a meditar. Não sentaram ainda com o próprio Deus que deu o dom. Senhor, o que eu tenho? O que eu faço com ele? Senhor, eu tenho, eu sinto. Você tem que falar daquilo que Deus colocou em você. Tanto mais você conversar com o doador, mas o doador vai te abençoar. Sabe por que Timóteo fazia isso? Porque ele tinha dom e ele tinha medo. O jovem Timóteo tinha medo. É por isso que o dom que estava nele não estava a usar. O apóstolo Paulo diz que desperta o dom que há em ti. Que existe em ti. Pela imposição das minhas mãos. Eu, Paulo,
e eu pus as minhas mãos sobre você. Você recebeu alguma coisa de mim. Você não pode continuar a ser o mesmo Timóteo, não. Tem que haver uma mudança, Timóteo. E ele depois diz, no versículo a seguir, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Isso quer dizer, Timóteo tinha dom, mas tinha medo. E há muita gente que tem medo de usar o talento que tem, o dom que tem, ele tem medo. E muitas vezes também o diabo faz isso. Coloca medo. E se eu fizer isso depois, não der certo. Se eu orar e a pessoa não ficar curada. Se eu fizer, irmão, desperta o dom que está em ti, usando este dom. Tira o medo para fora. Usa o dom que Deus colocou em você. Eu vou parar isso aqui. E há muita gente nos últimos dias, eles põem as mãos com intuito lucrativo. Cobram. Eu vou orar por você. Uma vez um irmão, eu vou numa congregação nossa, depois o irmão veio ter comigo, pastor, mas isso é bíblico, o que é? O irmão tal veio orar aqui, e ele disse para dar oferta para o profeta, orou para mim, para receber a cura, está a cobrar dinheiro, até que dar uma oferta, não. A imposição de mão, tudo é de graça. Cura é de graça. Batismo no Espírito Santo é de graça. Amém? Não seja como o mágico Simão, que foi o apóstolo Pedro. Disse que dá-me também deste dom. Está aqui dinheiro. Eu também quero pôr as mãos e as pessoas serem curadas. Está aqui dinheiro. Dá-me também esse dom. Pedro disse que pereça você e teu dinheiro. O dom de Deus não se conquista por dinheiro, é de graça. Alguém quer orar por você para cura, para qualquer outra coisa, se ele cobrar dinheiro, não aceita, irmãos. Ele acaba de orar, tem que dar 10 mil quase. Mas se você der dinheiro, você está sendo cúmplice. Os dons de Deus não se compram. Do diabo que se paga, de Deus é de graça. Amém? Graças a Deus. Nós vamos parar aqui. Alguém tem perguntas? Perguntas? Não tem perguntas? Então vamos terminar. Curva a tua cabeça. Não, David aí tem uma pergunta. Nós temos que ser muito ágil devido ao tempo. Faz isso, uma das vezes perguntas que o pastor já tiveram respondido sobre a imposição de mão, no momento de oração. Quando os ministros estão a orar, vamos supor que o pastor pegou na mão de alguém, pegou na cabeça e pôs a mão e orou. E veio depois o diácono, o evangelista, faz a mesma coisa. E o pastor também disse sobre o maior abençoar o menor. Vamos supor que numa residência, onde o menor é que teme a Deus. O menor é que busca a Deus. Nesse caso, o menor pode abençoar o maior? A maior aqui estamos a falar em termos espirituais. Certo. Não é de idade.
Em termos espirituais, pode sim. Agora, é claro que sim. Quando alguém acaba de orar, muito especialmente para a cura, porque mesmo pela fé, o outro orou, se você, depois do ministro ele sair, o outro, quando vai pôr a mão, ele tem que saber por que vai pôr a mão. Será que Deus não respondeu? Ele vai para retificar o quê? Ele tem que saber. Agora, quando vem para a consagração, pastor, é bem sabido que na consagração, nesse caso, o irmão que tem proposto uma consagração é imposto a mão. Depois de transitar de cargo, de sair de diácono para evangelista, aí já não é mais uma imposição de mão? Olha, há 2 períodos. Antigamente fazia-se. Antigamente, mesmo os que transitavam, era feito. Mas a igreja viu que não era necessário mais, porque ele já é ministro. Então, ele transita apenas. Já lhe puseram já foi posto as mãos, então ele transita apenas. Mais outra pergunta, pastor, permita. Na imposição de mãos para a libertação de um irmão que está endemoniado, ele não deu autorização para que o ministro imponha a mão sobre ele. Como podemos classificar esse ato? Como podemos ver esse ato? Geralmente, quando os demônios se manifestam, nós iniciamos a expulsar. E muitos saem mesmo. Mas geralmente não saem todos. É por isso que tem que haver um tempo, depois conversar com a pessoa. É naquela conversa que ele vai se abrindo. É lá que vem a cura, a libertação. Porque tudo quanto é libertação é um processo. A libertação é um processo. Pode poder vir uma só vez, pode poder depois. Agora, estamos aqui, por exemplo, na presença de Deus. A pessoa manifesta-se. Claro que sim, como se manifestou, a pessoa deve mesmo orar por ela. Agora, se os demônios resistirem, tem que se conversar com a pessoa para saber mais ou menos da vida dele, essas coisas todas conforme que eu falei. E ali a pessoa pode assumir uma promessa que na vida eu queria me ser. Mais uma questão, pastor. Essa conversa é importante depois. Amém. Conhecendo nossos cultos pentecostais, do jeito que eles são, estamos na igreja, a presença do Senhor desce, a Bíblia fala que Deus usa quem quer, como quer. É possível, na presença do ministro de Deus usar um cooperador para impor as mãos em alguém no meio do culto? Como podemos classificar ou ver este ato? Desde que o pastor, o líder da igreja, dá autorização. Mas aí não estaria de respeitar o princípio de Deus usa quem quer, como quer? Não está, porque na igreja tem que haver ordem. Agora, imagine isso. Todo mundo na igreja. Deus falou comigo, vai, todo. Isso ficou uma desordem. Tem que haver ordem. Deus segue a coordenação humana. Ele obedece isso. Agora, se você estiver na tua casa, uma irmã vai, isso, você e ele na tua casa. Agora, aqui, no momento do culto, o pastor, o líder, tem que deve ordenar como as coisas devem andar. Aliás, aqui o apóstolo Paulo, ele fala disso. O apóstolo Paulo fala disso na ordem do culto. No 1 Coríntios 14, ele fala da ordem. Até mesmo o Espírito Santo fala por ti. Você diz que tem que haver ordem. Deixa primeiro um irmão profetizar, depois de terminar, você segue. Não pode haver 10, 15 irmãos a profetizar de uma vez. Não beneficia a igreja. É a mesma coisa que isso também. Aqui aplicamos o termo, o espírito é sujeito ao profeta. O espírito humano, não o espírito de Deus. É isso que diz, o espírito humano, até espírito minúsculo. Certo. Meu espírito, o espírito do homem, está sujeito a mim. Eu não posso dizer, olha, o espírito diz agora, tem que fazer isso, não vou fazer nada. Eu tenho que ver a ordem. O espírito pode dar minha palavra para eu profetizar,
Mas eu não vou profetizar porque tenho alguém a pregar. Imagina se alguém a pregar, outro levanta e começa a profetizar. Deus alguém pode falar. Não, minha vida profetiza para sobre isso. Você deve esperar a pessoa chegar no público que as pessoas estão ouvindo, ele acabar de pregar, depois você pedir. Eu quero falar assim. Isso é ordem. Mais uma questão, pastor. Como o ministro da igreja convidou um pastor para vir pregar na Bereia, vamos aqui supor essa situação. E esse pastor, esse convidado, quer impor a mão sobre os crentes. Os crentes interrogam ele. Como é que seria isto, uma visão do pastor que convidou algo e os crentes estão a impor, estão a dizer, não quero. Já falei aqui. Você pode não aceitar. Sim, poderá não aceitar, agora como é que fica? Não fica mal. Não fica mal. Não fica mal mesmo. Não fica mal. Você pode dizer que, olha, você viu a pregação, não tem testemunho, não tem coração, tem coração, você não aceita. Amém, amém. Muito obrigado. Não aceita. Eu estou dizendo que não, irmãos, desculpa, mas estou bem comigo. Não preciso de mais. Se for um reverendo. Irmão, a vida, quem é responsável da vida é você. Amém. Quem é responsável da tua própria vida